Conexões com Ricardo Bezerra. Oferecimento Mude, Praia do Futuro. Apartamentos de frente para o belíssimo mar da cidade. Meu amigo, minha amiga, se prepare para uma grande história. Ela foi fundada em 2005 como um spin-off da Secrelnet. E com muita garra de seus gestores, de duas gerações e de seus colaboradores, a empresa evoluiu muito para oferecer serviços de altíssima qualidade em cibersegurança, serviços gerenciados e nuvem, ampliando a sua atuação de Fortaleza para outras regiões do Brasil, Norte, Nordeste e Sudeste. E hoje, meus amigos, depois de 20 anos de mercado, mais de 200 clientes corporativos, essa empresa, acreditem, ela sustenta mais de 30 bilhões de reais em operações anuais. Não é para qualquer um. Eu estou falando da Hostweb, uma das maiores empresas do Brasil em tecnologia. E quem vai contar essa empolgante, impressionante, eu diria, história é ele, o seu CEO, o meu amigo Vladimir Soares, a quem eu dou um grande boa tarde, Vladimir. Boa tarde, Ricardo. É um prazer estar com você aqui hoje e contar um pouquinho da nossa história. Tenho certeza que seu pai, se estivesse vivo, estaria muito orgulhoso de você por estar contando essa história vitoriosa nesse programa, onde só senta nessa cadeira campeão, Vladimir. Mas nós vamos começar falando um pouco de história, se você me permitir, Vladimir. Pois não. Eu queria que você falasse um pouquinho da história dos teus pais, especialmente do teu pai, da ligação de vocês e um pouquinho da história da Secrel, que foi a base de tudo, né, Vladimir? Sim. Foi a base de tudo. Conta um pouquinho essa história aí. A história dos nossos negócios, eles surgiram sim, na época na Secrel, né? A Secrel é uma empresa fundada em 1967, que começou como um prestador de serviços contábeis, que tinha os dois fundadores, eram dois contadores do Banco do Brasil que saíram para montar este negócio. E pessoas com muita visão, o Zé Antônio e o Luiz Martins, perceberam que o futuro seria o processamento de dados, que na época nem existia os termos computação informática, isso é tudo termo mais novo. Seria o processamento de dados. E trouxeram um terceiro sócio, que era o Ricardo Libman, para integrar a sociedade e buscar trabalhar com processamento de dados. Tiveram muito sucesso. Meu pai era bem mais jovem do que eles, entrou como funcionário, trabalhava à época gerindo, fazia os sistemas, geria as operações. E teu pai entrou no comecinho dela? Ele entrou alguns anos após. Na verdade, nos anos 70. Nos anos 70. Na verdade, ele trabalhava numa empresa que era do Dr. Elan de Paula. E ela foi... Elan de Paula é da Credmos, antigamente. Credmos, né? Exatamente. Ele é irmão do Chicanismo, né? Irmão. Ele já faleceu. E ele trabalhava junto com o Dr. Elan, houve uma fusão e meu pai acabou indo para a Secrel. Então, na década de 70, isso aconteceu. Ele, menino de 17 anos, né? Ele, no primeiro semestre da faculdade, já entrou na Secrel e passou a vida toda. Cara, que coisa interessante. Mas nos anos 70, esse negócio de processamento de dados já existia? Quando é que a Secrel... Eu tô te perguntando isso, que eu sei que você conhece bem a história. Conheço. Quando é que ela terminou a parte de contabilidade propriamente e foi para processar dados? Processar dados nada mais é do que sistema, né? Criar sistema para as empresas, né? Exatamente. Quando foi isso? Nunca foi, assim, a contabilidade ela sempre existiu porque você passava a usar o computador para fazer os cálculos e efetivamente processar os dados, né? Você fazia os sistemas para rodar isso, mas existiam muitos sistemas contábeis. Então, o Edson Queiroz utilizou, as várias outras grandes empresas. A Secrel, ela digitava cheque, fazia imposto de renda, vários serviços dos mais diversos nessa história. Então, até a década de 80, se fazia isso. Você tinha os grandes mainframes, você tinha grandes computadores em estruturas que chamavam de CPD, que é o análogo ao data center atualmente, e você tinha terminais remotos nas empresas. Então, o Serrolim tinha os terminais lá nas lojas, vários negócios tinham esses terminais que conectavam e processavam centralizado nos mainframes. Esses computadores, esses mainframes, né, que você fala, eram da Secrel ou ela ia lá nos... Eu me lembro que tinha um tal de um CEPROS antigamente. Tinha. Ela usava essa estrutura de lá? Não usava. O CEPROS tinha os mainframes dele, que ele é a empresa de informática do Estado, e a Secrel tinha os mainframes dela, né? Ela usava, em sua maioria, equipamentos da Boros, à época. E
Ela tinha os próprios equipamentos. Tinha os próprios equipamentos comprados, né? Meu pai participava então ele dessa gestão aí. Ele entrou nos anos 70 já, no nascedouro praticamente dessa parte, vamos dizer assim, informatizada da Secrel, né? Exatamente. Cara, me permita, eu não estou aqui para lhe deixar nervoso, nem emocionado, não. Mas como era a tua ligação com teu pai? Como é que ele conseguiu te colocar dentro da empresa? Desde a minha primeira infância, eu sempre fui muito ligado a meu pai. E a gente, onde ele ia, eu estava junto dele, e ele me levava muito para o trabalho, e eu vivenciei tudo isso na minha infância, né? O final desta época, eu vivenciei, né? Na década de 80, você começou a microinformática, e eu vi tudo isso. Eu cheguei a ver os mainframes, eu cheguei a ver os terminais, e vi toda essa transição para a microinformática, que aconteceu por conta do Bill Gates e da IBM, né? Eu posso fazer uma analogia aqui? Pois não. Tem uma pessoa, uma grande figura, um grande empresário do grupo Sobral e Palácio. Os meninos aqui vão se lembrar do Sobral Júnior. E ele disse assim: eu nasci dentro de uma bomba de gasolina. Isso. Eu posso dizer que você nasceu dentro de um CPD. Do CPD. É isso aí. A gente viveu. Bom demais. Mas foi natural, foi uma coisa natural, né? Totalmente natural. Né? A gente Seu pai faleceu 2016. Muito jovem, com 60 anos de idade, né? Em 2016, tu tinha quantos anos? Eu tinha... Faz 9 anos, né? Eu tinha 33. 33. E você já tinha a empresa na mão, né? Eu já trabalhava lá, a gente dividia a gestão, né? E foi muito traumático, né? Foi inesperado, mas a transição ocorreu naturalmente, né? Tanto que nossos clientes permaneceram, se expandiram e... Confiaram em você, né? Confiaram. Existe sempre aquele ruído inicial, né? Porque a figura do meu pai era muito forte, muito no mercado, mas superamos. Eu ainda não estou na Host Web, né? Eu quero falar um pouquinho de SecrelNet, né? Isso. Porque nós estamos falando aí de processamento de dados, Isso. Ninguém falava internet ainda. E a gente está falando isso aqui, pessoal, para vocês perceberem como as coisas nos últimos anos têm sido muito rápidas, né? E a cada dia que passa, essa rapidez vai ficando maior. Antigamente, uma mudança de idade média para a idade moderna, para a idade contemporânea, demorava muito. Agora a coisa está muito rápida. Ninguém sabe o que é que vai acontecer daqui a 10 anos. Dá para você prever o que é que vai acontecer daqui a 10 anos? Tanta coisa pode mudar. Então, na década de 80, ainda não se falava em internet. Internet é uma coisa do final dos anos 80 para os anos 90. Isso. Como é que foi? Quem é que tinha esse cérebro de antever o futuro dentro da Secrel? Era o Ricardo Libman e o seu pai para criarem a SecrelNet? Nesta época, sim, né? Nesta época, sim. Na década de 80 começou-se a microinformática, então as pessoas passaram a ter computadores em casa e as empresas também, e houve uma descentralização. Quando se começou a surgir nos Estados Unidos a internet, né, que ela surgiu de uma rede militar, mas ela aí se levou para o âmbito comercial. Se viu o movimento, né, no Brasil surgiram as BBS, e depois surgiu a internet comercial aqui. A internet comercial no Brasil começou em 94, 95. E aí a SecrelNet começou em 96. Então, um ano depois. Um ano depois. Não, mas é porque era embrionário, né? Era embrionário. Mas pode dizer que a SecrelNet foi o termo é provedor de internet? Provedor de internet. Ele que era no telefone ainda, que ele faz um barulhinho. Internet discada. Né? Discada. Eu posso dizer que ela foi um dos precursores do Brasil? Foi. Aqui em Fortaleza tinham os 3 primeiros, né? Que era Soliton, a Fortalnet foi um dos primeiros, e a gente também. Que coisa, Essas outras nem existem mais, eu acho. Não tenho conhecimento. E aí cresceu bastante, né? E a SecrelNet tem tudo a ver com o Dr. Messias, que é seu pai, né? Isso. Meu pai fundou, né? Foi o fundador. Exatamente. Fundou e dirigiu sempre. Mas o pessoal da Secrel, os sócios da Secrel eram sócios. Eram sócios. E aí a evolução da SecrelNet foi crescendo, até que veio a Host Web, que é uma spin-off, é uma organização dentro da organização, uma empresa que surgiu de outra empresa. Conta como foi que nasceu a Host Web. Por que não continuar como SecrelNet? A SecrelNet, ela tinha muito foco em varejo, né? O serviço de internet, ele não é efetivamente um serviço de tecnologia informática. Ele é um serviço de telecomunicações, de tecnologia mais ligada a telecomunicações. E
como toda telecomunicações, ela precisa de volume e ela é muito varejo. E a gente começou a perceber que nossa vocação são serviços complexos corporativos. Atacado. Era atacado. Atacado. E a gente ficava no varejo. E aí não era exatamente a nossa praia e a gente tentou voltar para o público corporativo. A gente já atendia muita empresa e meu pai, com muita visão, viu que a tendência era você recentralizar de novo. Você tinha um ambiente centralizado, descentralizou e a tendência no mundo era recentralizar novamente. E foi aí que a gente começou a prestar serviços corporativos, foi buscar montar data center. Então, ele criou a Roche Web visando essa mudança. Essa mudança, né? Exatamente. Essa mudança. Nesse meio termo, eu queria te fazer uma pergunta para entender, cara. Entender a questão científica do negócio operacional. Antes existia um tipo de armazenamento. Isso. Depois nasceu a tal da nuvem. Isso. Eu posso dizer que a Roche Web nasceu por conta desse sistema novo da nuvem ou não? A Roche Web presta serviço de nuvem. É um dos serviços que nós fazemos. O que é a nuvem? Antigamente você tinha uma máquina exclusiva, um servidor, um storage exclusivo para um cliente final, ele usava aquela máquina ou não, integralmente. A nuvem, com o crescimento da potência computacional, permite que a gente monte farms, assim, arrays de servidores, vários servidores, e a gente coloque armazenamentos e onde a gente possa compartilhar para os clientes. E o cliente que precisa mais usa mais e o cliente que precisa menos usa menos. É uma otimização de recursos. Né? As tecnologias foram evoluindo no mesmo modelo que se tinha antigamente, mas de formas mais modernas, onde a gente pode compartilhar o recurso e o cliente otimizar. E quais foram os desafios, assim, para você criar uma empresa nova dentro da empresa para cuidar de clientes corporativos, né? Teve um desafio. Quem foi o primeiro cliente da Roche Web? Tu se lembra? Não. Tu não estava lá nessa época, né? Mas historicamente falando... Não estava. Tinha algum cliente corporativo na SecrelNet ou era Já tinha. Aí esses clientes migraram... Foram migrando. Para a Roche Web. Mas você não se lembra de um desafio grande? Não vou me lembrar do primeiro cliente... Tinham várias, tinha algumas operadoras de VoIP que eram clientes, tinha... E esses clientes transitaram lá, foram para a Roche Web. Isso. Vamos lá, como é que a Roche Web ela vem expandindo a presença além de Ceará? Teve algum momento em que vocês disseram, não, agora nós temos que partir para outros estados? Conta como é que foi isso aí. Isso vem acontecendo, né? A gente, como empresa cearense, naturalmente, nossa principal praça é o Ceará, né? O Ceará é um estado diferente dos outros nordestes que tem muita matriz de empresa. Então, você tem muita empresa grande para prestar serviço. Quando a gente vê nossos estados vizinhos, não tem matriz de empresas. As matrizes estão em São Paulo. Você tem muito PIB, mas você não tem decisor. Tem muita filial, né? Tem muita filial. Falar nisso, eu não sei se tu viu, Vladimir, saíram aí a lista dos 30 bilionários do Nordeste. Sim. 60% é cearense. É cearense. É justamente por isso. É impressionante, né, cara? As empresas, os IPOs... Se você pegar, por exemplo, na construção civil, tem uma empresa de Pernambuco, mas também é quase uma das únicas. O resto tudo é cearense, cara. Né? Então, assim, é diferente. O nosso estado aqui é meio diferente. Né? Realmente. E o que existia de grandes empresas no Pernambuco, na Bahia, foram para São Paulo. Aqui esse movimento não aconteceu. A matriz foi para São Paulo. Foi para São Paulo. O decisor foi para São Paulo. E aqui o pessoal... Aqui não aconteceu. Então, naturalmente a gente tem muito mais mercado aqui. Mas nossa segunda praça é São Paulo. Tem paulista que nos contrata, a gente vende lá, a gente até atende clientes na Bahia já há bastante tempo. Mas estamos no movimento de expandir. A gente está buscando novos mercados, a gente está sendo mais assertivo nessa busca por fora, porque a gente entende que tem um bom serviço e tem muita demanda que não está sendo assistida por nós. Eu vou te fazer uma pergunta agora, eu quero que você explique a história do data center, mas depois a pergunta já vem, grave logo. O que é que a Roche Web tem que os outros não têm? O que é que leva a empresa de São Paulo a te contratar? Que é um negócio muito sério, né, bicho? Tu armazenar os dados de uma empresa grande... Depois nós vamos falar em como é que chama? Disaster Recover, né? Isso recover. Tudo aí, para você explicar. Mas vamos lá. Em 2018, a Roche Web inaugurou um data center, vamos falar muito sobre data center,
próprio aqui em Fortaleza. Isso. Com que padrões ele foi projetado e em que medida isso impulsionou a consolidação da Host Web como referência em infraestrutura de TI? Certo. Infelizmente, eu vou antecipar um pouco a outra resposta para responder essa. Por que que uma empresa contrataria a Host Web? Né? Porque para construir esse data center, uma característica nossa é que a gente é muito técnico. Então, a gente aprende tudo que vai fazer no detalhe. Então, para construir o data center, a gente treinou as pessoas para projetar o data center. Então, nós projetamos, construímos e fizemos ele de ponta a ponta. A gente só comprou os equipamentos para utilizar lá. Você diz isso que ele foi verticalizado Totalmente verticalizado. Até o concreto a gente participou do lançamento lá na obra. Então, o cabo é cri-cri mesmo. É por isso que dá certo. Então, a gente é muito verticalizado e a gente tem um time muito técnico. Mas vamos lá. Aí vem as perguntas, eu sou curioso pra caramba. Mas como é... O data center é teu. Isso. É um lugar físico onde você coloca as tais das máquinas, porque a nuvem é só um conceito, é uma né? abstração. Uma abstração. A informação está dentro de uma máquina, dentro de um local do imóvel. Tá lá. Exatamente. Né? E antes, você foi fundado em 2005 para administrar. Você usava... Era disperso, não tinha um local? Tinha. O data center é como se fosse assim, um CD de uma grande empresa, é isso? É isso mesmo. A gente tinha Então estrutura... eu não sou tão burro, não, ó. Eu tô dando umas dentes aqui, tá vendo? A gente tinha, sim, uma estrutura. Todavia, várias empresas elas tinham uma estrutura mais simplificada. E a gente também tinha uma estrutura que era boa, mas ela não atendia às normas. Você me perguntou agora há pouco das normas. Para você ter um data center que seja reconhecido, você tem que atender algumas normas. E essas normas são do Uptime Institute, que é uma empresa americana, um certificador americano, que ele define o nível de segurança do data center. Então, para você chamar de data center e ser reconhecido no mercado, você tem que ter uma certificação chamada Tier 3, que nós temos. É Tier 3? Tier 3, é nível 3, certo? Existem 4 níveis. Os 2 melhores é nível 3 e nível 4. O nível 4 ele é inviável comercialmente. Só existem 2 no Brasil, certo? E todos os data centers comerciais são Tier 3. Mas vamos lá. Qual era a diferença de tu ter teu data center, que é relativamente recente, né? Sim. Para não ter? Isso deu um upgrade na empresa? Deu. O que é que isso traz de benefício? Primeiro, a gente opera toda a estrutura. E segundo, que o cliente vai lá e vê a qualidade da estrutura que ele está hospedando. Você vai ter empresas similares à nossa que hospedam num data center do Google nos Estados Unidos. Terceirizado. O cliente não vai ver. Não vai ver a estrutura que ele está usando. Ele usa um terceirizado que ele não sabe qual é, vai ser certificado, vai ter uma boa qualidade, mas o cliente não tangibiliza isso. A gente trabalha com uma estrutura intangível. Então, quando o cliente conhece as pessoas que operam e vê toda a estrutura, isso favorece muito o nosso processo de convencimento. É um dos motivos para que as pessoas contratam a Host Web, né? É um dos motivos, Você sim. tem um data center próprio. Fica aí com a gente, não desliga por nada, a gente volta já já. Meu amigo Vladimir, por falar em data center, eu queria entrar um pouquinho nesse conceito, porque eu tenho observado, até no mercado imobiliário, que a grande Fortaleza, o Ceará, ele está se tornando um celeiro, um hub de data centers. Eu não posso falar certas coisas, eu tenho NDAs assinados aqui, mas existem vários projetos até de mega, como é que eu posso dizer assim, de condomínios de data centers aqui no Ceará. Sim. E é data center para cá, data center para lá. Se fala em data center de mais de 100 bilhões de reais no PECEM. Por que o Ceará está virando esse celeiro de data center? Qual é o motivo disso? O Ceará tem 2 características que são muito importantes, né? Uma é geográfica, ambas, no final das contas, ambas são. Uma é geográfica, porque os cabos submarinos tá aqui, conecta a América Central, América do Norte, África e Europa, primeiro chegam no Brasil aqui. Então, isso dá um diferencial de conectividade muito relevante. Um dado que está em Fortaleza chega muito mais rápido nos Estados Unidos do que o dado que está em São Paulo. Porque é velocidade da luz, mas são muitos quilômetros. Então, você acaba atrasando um pouco o acesso à informação. Para o usuário, para a sensação... É imperceptível. É perceptível. Você imagina que se você tem que esperar 1 segundo para mudar a tela do Netflix, vai ser ruim, não vai? Ave Maria, então, é uma eternidade. Você vai mudar você vai
clicar num site, o site demora a carregar na tela, então isso é muito ruim. Então, Fortaleza tem essa vantagem, você está bem conectada, com acesso rápido para Diretamente que você fala dos cabos submarinos, né? Porque Fortaleza, tem um amigo meu, que também já teve sentado aí, que é outro campeão, Luciano Cavalcante, ele diz o seguinte: Fortaleza é a esquina do mundo. É isso aí. Você sabia que existe a distância de Fortaleza para o Canadá é menor do que Fortaleza para o sul do Brasil? Para alguma cidade do sul do país? Tu já pensou um negócio desse? Então nós estamos no meio do caminho entre a América e é mais ou menos aqui a distante, Europa e a África, né? É aqui distante. É impressionante isso, né? Então esse é um dos motivos. É esse motivo. E o segundo motivo é energia renovável. O Brasil é um grande produtor de energia renovável e o Ceará, por conta da sua vocação de vento e sol, também tem uma produção maior do que utiliza de energia. Então, se você tem excedente de energia, você fica buscando grandes consumidores de energia. E um data center nada mais é do que um forno, né? Consumidor, um consumidor de energia. É isso mesmo, consome muito. Tu tem um medidor para isso? Tem um dado específico para quantos teras? Eu vou lhe explicar. O data center, a gente não explicou como é que é a estrutura de um data center, mas todo o computador, quando ele vai processar a informação, ele processa e transforma, perde muito para calor. Então, ele é quase um forno. Então, tudo que você está processando está gerando calor. Então, para cada quilowatt que eu gasto para processar, eu gasto de 50% a 60% para resfriar. Pensou, então, a gente gasta muita energia para esfriar. Então, por conta disso, precisa de muita energia. As tecnologias ainda gastam muita energia. Então, se você tem fontes melhores e agora que está se falando em inteligência artificial, é que gasta muita energia para esquentar mesmo. É que os números são muito maiores. Na verdade, então, o Ceará ele tem a questão geográfica, que ele é o centro, né? Centro do universo, centro do mundo, né? Quer dizer, a esquina do mundo, pertinho da Europa, pertinho da América e da África. Mas tem a questão também do vento e do sol, né? Quer dizer, o ESG, né? A gente precisa realmente ter energia limpa, né? Para resfriar as máquinas aí. E o Ceará tem tudo isso. Então, tu acredita que nós vamos virar realmente um hub mundial de data centers? Já estamos virando, né? É um player relevante, né? O Brasil pode se tornar um player relevante. Hoje nós somos pouco relevantes comparado com os grandes players. Se você for ver, os Estados Unidos tem um número muito maior do que o segundo colocado em quantidade de data center e em kilowatt utilizado. É muito na frente. Por conta dessas características e por conta de questões geopolíticas, o Brasil tem baixo risco geopolítico. Então ele tende a ser um objetivo para, assim, ser um bom local para as empresas terem dados. Uma empresa americana que quer ter uma estrutura fora dos Estados Unidos, ele pode levar para a Europa, mas também pode trazer para o Brasil. Né? O Brasil ele é muito isolado, né? Então ele tem baixo risco geopolítico. Total. Cara, é engraçado, a gente fala em internet aqui, a gente pensa logo em Wi-Fi, né? Tudo é Wi-Fi, né? Bluetooth, não sei o quê, mas a tal da internet, ela vai num cabo. Tudo é cabo. Num cabo que submarino, que anda não sei quantos milhares de quilômetros para chegar na Europa e nos Estados Unidos. Tudo é o diabo desse cabo. Tudo é o cabo. E eu te pergunto, se um tubarão for lá e comer o cabo, e aí? Lascou tudo? O cabo tem as proteções, né? Quando o cabo chega a Fortaleza, na verdade, ele dá a volta na América do Sul. Então, se ele rompe uma conexão para a América Central, ele dá a volta inteira, vai lá para a Argentina, Chile e passa pela América Central pelo outro lado. Então, você acaba tendo uma lentidão maior, mas você transita. E, além do que, esses players, uma é redundância do outro. É como se fosse seguradora. Seguradora não fala o resseguro com outra seguradora. Sim. Eles deve ter vários cabos, né? Se quebrar um, tem outro. Um tem o outro. Então, se o meu cabo quebrou, eu passo a usar o do meu concorrente. Um cabo desse dura quanto tempo, mais ou menos? A fibra ótica ela não tem limite de vida, né? Só que as estruturas têm os repetidores que eles têm que ficar trocando. Sal, né? Deve ter cabo desse a 6 km de profundidade, né? É bem profundo. É complexo o negócio, mas tem nada a ver com Wi-Fi. A bicha vem no cabo mesmo. Ela vem no cabo. A tal da internet. E se fala muito da Starlink, né? Que é satélite. Mas no final das contas ela vai pro satélite e volta para cá. E volta pro cabo. E volta pro cabo local. Ele não vai pro cabo lá nos Estados Unidos. Ele vai pro cabo daqui. A Starlink se conecta em vários locais para ter um bom acesso. Entendi. O usuário fica bem atendido. Teoricamente,
né? Isso, a Starlink tem várias estruturas no Brasil. Você falou aqui de certificações, segurança, eu vou repetir se você me permitir. Pois não. O data center da Roche Web conquistou a certificação Tier 3 do Uptime Institute em 2024, foi um dia desse, né? Foi, é recente. Um ano. Além disso, tem ISO 27001, 27017, 27018. Como é que esse conjunto de certificações reflete o compromisso de vocês com segurança, privacidade e disponibilidade? Todas essas certificações, a primeira é a certificação da estrutura, né? O Tier 3 é a certificação da estrutura. A empresa vai ficar segura que a gente vai seguir as normas para ter o data center naquele padrão. As outras são certificações de processo. Então, onde estão os maiores problemas de indisponibilidade de empresa? É nos processos, são nas pessoas. E a gente segue processos que são certificados que garantem que eu tenho as melhores políticas de segurança. Então, vem lá um órgão certificador e me audita para dizer que eu estou seguindo as normas de segurança. Todas as 27001, 27017, 27018, tudo está relacionado à privacidade de dados, segurança, são frameworks dessa linha. Rapaz, até outra coisa para eu te perguntar, o diabo do tempo aí, ó. 25 minutos, tu nem sentiu, né? Tá nem bem sentiu, rápido. é impressionante um negócio desse. Cara, vamos lá. Vocês têm lá um data center que vocês inauguraram em 2018, cheio de certificação aí, as melhores, mais importantes do mundo. Mas vocês já têm um processo de expansão? Vamos lá, vamos já falar deles, vamos já falar dos números da Roche Web. Você administra aí mais de 200 clientes corporativos, mais de 30 bilhões de faturamento dessas empresas. Isso. E se um data center desse pifar, sei lá, cai vai que o Putin resolve soltar uma rasga-lata atômica aqui. Acabou, bicho. Tu tem um backup, vamos dizer assim. Vocês já estão em processo de expansão? Como é que é isso? E de quanto em quanto tempo tu tem que aumentar o armazenamento, a tua capacidade de armazenamento? São várias perguntas. Vamos tentar organizar. A Roche Web é uma empresa de TI. A gente presta serviços de TI, segurança e continuidade para as empresas. Somos uma empresa verticalizada, então nós temos um data center, mas a gente opera mais de uma estrutura. Então a gente tem uma estrutura principal e estrutura de contingência. E pode vir a ter outras, né? A gente vai operar para que nossos clientes tenham a maior disponibilidade. Toda empresa tem que ter um plano de continuidade. Então, se eu utilizo uma nuvem, eu preciso saber qual o tempo que eu posso ficar parado. Se eu tiver um problema, como é que eu vou voltar? Então, este projeto, cada empresa tem que fazer. Então, se eu tenho uma baixa criticidade, eu posso ter uma estrutura só, fazer um backup e está tudo bem. Mas se eu sou uma empresa que precisa de alta disponibilidade, como um plano de saúde, como uma grande indústria, eu tenho que ter um site principal e ter uma contingência. Então, eu tenho vários clientes que tem estrutura própria e contingência conosco, tem estrutura principal com a gente e contingência também, outra estrutura nossa. E então, a gente monta os projetos para que os clientes tenham uma maior segurança das suas operações. Eu sempre falo uma coisa que você sempre pode ter uma estrutura mais segura, mais resiliente. Mas resta saber, você pode pagar por isso, porque você pode ter a segurança da NASA, mas você vai ter que pagar o preço que a NASA paga. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. É tanta coisa, bicho, que vai acontecendo aqui. Uma coisa muito importante hoje é a informação. Sim. E muitas informações, eu acredito que você deva ter várias empresas grandes contigo que são concorrentes entre si. E a informação de um é vital para a sobrevivência da outra. Sim. Tem a Lei Geral de Proteção de Dados. Sim. Tu tem que ter um pessoal muito organizado, ético e consistente para você gerir essa informação toda dessas empresas, né? Como é que tu vê isso aí? Como é que tu cuida disso dentro da tua empresa? Não tem mistura, tá? Cada cliente vai ter o seu ambiente totalmente isolado um do outro. Não tem mistura. Todo mundo trafega pela mesma fibra, né? Assim, você for pensar, o cabo submarino que está no mar, ele trafega informação de todo mundo, mas as informações não se misturam. Sim, sim. Porque as tecnologias de rede permitem que a gente isole, de rede de segurança. Então, se eu tenho a nuvem permite que eu faça frações desses computadores e um dado não se contamine com o outro. São totalmente isolados. Totalmente isolados. E é difícil você ter que ter um código, uma coisa para acessar essa informação. É muito complexo isso, né?
existem separações, né? Então, um dado não acessa o outro. Se o projeto for bem feito, for bem estruturado, esse risco não existe. Agora, se você tiver um fornecedor amador, aí você corre risco. Corre um risco. Por isso que eu estou te perguntando. Se vai e coloca na mão de qualquer um, o cara tem acesso à informação privilegiada de várias empresas. Pode ter. Ô Vladimir, o portfólio da Host Web inclui nuvem privada, me corrija se eu estiver errado, tá? Nuvem privada, pública, híbrida, backup, recuperação de desastres. Vai já me explicar o que é isso aqui. Colocation, NOC, SOC, registro de domínios, SSL. Como é que vocês conseguem equilibrar oferta especializada com amplitude de serviço? Boa. Todos esses serviços são serviços de TI, né? A gente tem vários grupos de times que operam. Eu tenho um time de segurança, tenho um time de operar nuvem, né? Eu tenho um time de redes, eu vou ter um outro time especialista em sistemas operacionais, então outro em banco de dados. E aí a gente vai montando o projeto de um cliente como se fosse caixinhas. Então, eu chego num cliente grande, num Cearense que é nosso cliente, o que é que você precisa? Qual é o seu tempo de disponibilidade? Os riscos que você tem? E a gente vai montando um projeto com essas caixinhas. Então, a gente monta os times, monta as caixinhas e faz o projeto como um todo. Então, é assim que a gente trabalha. Então, você precisa ter múltiplos especialistas em todas essas disciplinas que você está falando, para você prestar um serviço adequado para um grande player, para uma grande empresa, né? O que é o desastre que tu fala? Aí o desastre recovery, como a gente vinha falando, toda empresa tem que ter o seu plano de continuidade. Se essa empresa aqui que nós estamos, o Grupo Cidade, ele tiver um evento, o que é que ele vai fazer para se recuperar? O evento que você fala é qualquer evento? Qualquer evento. Pode ser um incêndio, pode ser uma sabotagem, pode ser um sequestro de dados, um vírus, pode ser qualquer coisa. Perder os dados da empresa. Perder os dados. O que é que eu faço? Né? Em quanto tempo eu volto? Então, a gente monta junto com o cliente um projeto que permita que ele volte os sistemas no tempo hábil e com o custo que seja adequado. Então, eu tenho clientes que não podem perder, que tem que ter um tempo de retorno muito baixo. Então, eu monto 2 estruturas em 2 sites e eles ficam replicando os dados protegidos. Então, se ele perder o site principal, a gente já está com o dado replicado pronto para ser utilizado. Isso aí saiu uma notícia hoje, eu vi na Jovem Pan News hoje de manhã, um desses... Teve um evento do Banco Central, aí no né? Banco do Central, Pix. com as fintech, não sei o quê, 600 milhões de reais em um dia, né, bicho? Que coisa, né, cara? É porque as transações estão tudo passando pelo Pix, né? É muito relevante. Vocês têm muitos clientes de serviço de banco, serviço bancário? Temos alguns clientes financeiros, sim. Tem, né? Sim. Tem vários clientes. Quem são teus maiores clientes? A gente vai ter que ir para um intervalo rapidinho, o diabo do tempo tá passando rápido demais. Quem são teus maiores clientes hoje, se você puder dizer? Eu posso dizer alguns. Eu tenho alguns clientes muito relevantes. A Cearense, que eu já falei, o Betânia, né? A Voar é outro cliente bem relevante. Mercadinho São Luís. Esse tem muitos serviços conosco. É um player de grande sucesso que está com a gente há muitos anos. Então, são clientes que já estão com a gente há bastante tempo e assim a gente só expande a parceria. Tirando o Vilmar, todos já estiveram aqui sentados nessa cadeira. Que o Vilmar já me negou igual São Pedro negou Cristo. Já me negou 3 vezes, mas um dia eu consigo trazer ele aqui. É isso aí, meu amigo Vladimir. Você é um campeão à frente aí da Host Web, essa mega empresa de tecnologia, de TI, de tudo mais aqui. É tanto serviço que ela presta. E é um orgulho para nós cearenses sabermos que nós temos uma empresa de tecnologia, uma das maiores do país, trabalhando, né, operando com empresas que representam mais de 30 bilhões de reais em faturamento anual. E nós vamos querer saber um pouquinho dos números de vocês depois do nosso intervalo. Fica aí, que esse cara que está aqui comigo, o Vladimir Soares, ele não costuma dar palestra, conversar muito, não. É um cara muito recatado, que atendeu o nosso convite e está falando aqui de graça para vocês que estão aprendendo tudo sobre esse universo, esse mundo moderno, da informática moderna, do TI, da nuvem, dos data centers e tudo mais. Fica aí com a gente, não desliga por nada, a gente volta já já.
De volta ao programa Conexões Especial Host Web, esse nome que todos conhecem, mas a gente não sabia o que é que essa empresa gigantesca fazia mesmo. E hoje você está sabendo, uma empresa que sustenta mais de 30 bilhões de reais em operações anuais, tem grandes empresas, mais de 200 empresas grandes, e realmente é um orgulho para nós cearenses termos uma empresa dessa magnitude com a gente. ESG, né? ESG, Environment, né? O que é o S mesmo? Social e Governance. E governança, né? Como é que esse aspecto do mundo moderno é tratado dentro da Host Web? A gente vem falando muito sobre as diferenciais do Ceará, né? Da gente tem a questão de conectividade e a questão de energia. Energia limpa, né? Isso, e a Host Web, já por pensar nisso, entender que é um diferencial, a gente busca só utilizar energia limpa, né? Então a gente já vem há alguns anos utilizando a energia 100% renovável, e a gente recebeu o selo IBREC, que garante que 90 e tantos por cento, quase a integralidade da energia que a gente consome é renovável. Então, hoje a gente é certificado dizendo isso. Então, nossos clientes podem utilizar isso até para suas políticas internas, né? Vladimir, a gente tem em mente sempre aquelas empresas que são o nosso ideal de empresa, né? Rapaz, eu queria que minha empresa fosse igual àquela empresa mundial, né? Aquela que está com sede nos Estados Unidos, no Vale do Silício e tal. Quem é a tua empresa modelo? Que você segue os modelos ou teu sistema de governança, a tua forma de gestão, ela é muito tua mesmo? Ou você tem uma empresa modelo? Existe a empresa que eu admiro, né, no segmento de TI, que é a Microsoft, né, que ela não é a empresa mais nova, ela não é a empresa da moda, mas ela sempre a empresa. Ela é sempre a empresa, né? Ela está lá há bastante tempo. E eu não sou uma pessoa de modinhas, né? A gente usa as ferramentas de gestão que todo mundo usa. Não é modelo startup, é empresa convencional, né? Que é o que move o Brasil, que é o que a gente é e como a Microsoft também é. Ela é uma grande empresa de tecnologia, mas opera do modelo tradicional. Cara, deve ser difícil demais. Eu digo isso que eu sou um prestador de serviço básico, né? Eu vendo imóvel. A base de tudo, né? A base até de um data center é um imóvel. Você não viu um data center... O cara fala em nuvem, mas você nunca viu um data center numa nuvem. Ele tem que ter um imóvel, né? O data center, Ricardo, desculpe interromper, ele é um serviço de engenharia. Ele é uma operação imobiliária. Tanto que os grandes players do mundo são grandes players de imóveis, de locação de imóveis. Sim. É verdade. Então, ele é é facilities. Data center é facilities. Nuvem é TI. É TI. É um ideal, né? Uma coisa idealizada. Mas, cara, eu vejo uma empresa, como você falou da Microsoft, né? Sim. Como ela consegue se manter no topo durante tanto tempo, né, cara? Exatamente. E a Apple também, né? É um case, né? Porque esses caras têm todo ano, todo dia, todo minuto tá mudando alguma coisa, um negócio invocado, né, rapaz? Eles são um pouco diferentes, né? Porque a Apple é muito consumidor final e a Microsoft tem muita coisa para varejo, consumidor, mas ele é muito corporativo. Corporativo também. Ela sempre se mantém na referência no serviço de empresa. Sobre parcerias também, se você me permitir, como as que você tem com a Oracle, né? Especialmente para nuvem híbrida com baixa latência. Eu não sei nem o que diabo é isso, mas você vai explicar. Como é que elas contribuem, essas parcerias, para a proposta de valor da Host Web em outras regiões e também aqui no Ceará? Nós somos uma empresa de pessoas. Então, a gente usa a tecnologia como meio, mas a gente quer que os nossos clientes sejam bem atendidos em TI e segurança. Temos as nossas estruturas, temos o nosso data center, mas como a gente entende que tecnologia é meio, a gente quer que o cliente tenha o melhor projeto. Então, se o melhor projeto não for na Host Web, for usando a estrutura da Oracle ou usando a estrutura da Microsoft, por que eu vou insistir num projeto que eu não acho que é o melhor? Então, a gente vai fazer os projetos conforme as tecnologias que sejam melhores para o cliente. E aí, existem diversos players que vão ter alternativas. A gente vai montar o projeto que seja mais aderente a ele. E é assim que a gente usa nuvem da Oracle, que a gente usa nuvem de terceiros também. Você sempre afirma, Vladimir, eu peguei isso na internet, sobre você sempre afirma que inovação e foco no cliente sempre foram os pilares do nosso trabalho. Que iniciativas mais recentes elas exemplificam essa tua abordagem?
Eu vou ter até um pouco de dificuldade de te responder, certo, Ricardo? Porque a gente entende, com a nossa proposta consultiva, é que todo projeto de cliente, ele é um projeto diferente e inovador, tá? Então, o projeto que eu desenvolvo para um cliente de um segmento não necessariamente será o mesmo que eu vou fazer para o par dele. Eu tenho 2 clientes de supermercado que operam para o mesmo tipo de cliente e vão ter soluções totalmente diferentes. Porque às vezes ele tem maturidade diferente, às vezes ele tem uma dor diferente, às vezes o gestor tem uma visão diferente. Então, a gente busca inovar e dar a melhor solução que o cliente precisa naquele momento. O supermercado é o Neto e quem mais? Vão ter alguns Neto, outros. São Luís. O Super do Povo também, vão ter outros. Gente muito boa. Também é nosso cliente e alguns outros. Então, assim, as soluções elas vão mudando e a gente vai inovando. E Paulinho, né? Sim. Que são gente muito boa. Gente fina. Vocês também lá na RostoWeb, vocês se destacam pela inovação, foco no cliente, integridade e qualidade como valores fundamentais. Como é que esses valores são vividos na cultura da empresa no dia a dia, na prática, especialmente em momentos de expansão e certificações? Os nossos valores é o que norteia nosso dia a dia, né? Então, sempre que a gente tem alguma questão, uma decisão importante e uma decisão, assim, e algum problema, a gente tenta utilizar com base nos nossos valores para decidir a melhor solução. A gente só contrata gente que tem esse tipo de valores parecidos. Se a gente acha que a pessoa está com alguma conduta que não está de acordo, a gente já não está no nosso time. Se ela já entrou, ela sai. As decisões de investimento também são todas relacionadas a isso. Então, nós somos uma empresa muito forte nos nossos valores, certo? Principalmente integridade. Quem é que faz o que na empresa? Quem é teu time? Quem são os heads aí? Se você fica à vontade para falar. Sim. Quem são os caras que, junto contigo, fazem a RostoWeb acontecer e seguram as pontas mesmo? Fica à vontade para falar sobre eles. O nosso diretor técnico é o João Vitor, que está com a gente. É um caso similar ao do meu pai. Ele está lá desde o primeiro emprego. Né? Mesmo? Ele, como estagiário de engenharia, ele já está lá com a gente desde então. Diretor de tecnologia? Ele é o diretor técnico. É né? mesmo, cara? Ele está com a gente desde Qual é a idade dele? O João Vitor tem 50, 51 mais ou menos. Ele está desde o início. Desde o início. Aí tem outro do mesmo... Tem alguns casos como esse, né? O André também está desde a década de 80. É bom demais, né? Porque você é prata da casa, né? Exatamente. Este é quem opera os data centers. Ele participou comigo do projeto da construção. E ele opera lá. Ele toma de conta de tudo lá. E eles captaram, entenderam o teu modo de ser, da tua gestão? A gente tudo igual, gente evoluiu junto, tem a mesma cabeça. A gente evoluiu junto. Todos somos pessoas muito diferentes, mas a gente evoluiu a empresa juntos, né? O Delan também estava com meu pai já há bastante tempo. Então, os nossos gestores já estão com a gente há muito tempo. Né? Eventos, presença de mercado. Vocês estiveram presentes como patrocinadores e expositores em eventos como CIO, né? CEO Meeting. Isso, CIO Meeting. CIO Meeting. Em 2024, organizaram um evento próprio chamado RostoWeb Elevate, com homenagens e destaque às certificações. Como é que esses eventos se encaixam na estratégia da marca e no relacionamento de vocês como TI? Por que é tão importante esses eventos e essas certificações? Primeiro, que por nós sermos uma empresa muito técnica, a gente tem, como você sabe, eu sou uma pessoa que é difícil de sair do meu ambiente, né? Então, a gente tem muita dificuldade de fazer contato. Então, quando a gente vai para um evento, a gente acaba tendo mais contato com nossos clientes, né? E com clientes potenciais. Estar expondo o que a gente faz, naturalmente, faz as pessoas conhecerem mais o nosso negócio, a nossa empresa. A RostoWeb, eu falo uma coisa que... A gente bota o ovo, mas tem dificuldade de cacarejar. E acaba que isso nos ajuda, né? Quem não é visto não é lembrado. Né? Isso aí. Aí você tem que agradecer a dona Vitória ali, que lhe trouxe pra cá, porque eu sabia quem era RostoWeb, era RostoWeb, mas eu não sabia, assim, a essência do negócio. Você tá aqui por conta dela. Chama-se assessor de imprensa. Meu amigo Rei, vamos falar aqui de futuro. Eu morro de medo dessa inteligência artificial. Aliás... Pela primeira vez hoje, tinha que ser com empresa de tecnologia, né? Tinha que ser um entrevistado de uma empresa de tecnologia.
eu sucumbi à inteligência artificial. Boa parte dessas perguntas foram feitas pela inteligência artificial, mas quem perguntou fui eu, tá? Deu certo. Pra ela fazer. Você programou bem programado. E a bicha tá bem direitinho aqui. Tá. Qual é o futuro do teu negócio? Tu não tem medo, como empresa de tecnologia, que tudo muda muito rapidamente, do negócio vir um chinês aqui, criar um negócio mais barato, não sei o quê, e mudar tudo? Como é que tu vê o futuro do teu negócio? Eu não tenho... a tecnologia muda, né? Isso é inerente ao nosso negócio. A tecnologia vai evoluir, né? A inteligência artificial, realmente, ela é uma ferramenta muito importante. Mas, como eu lhe falei, tecnologia é meio, não é fim. E a inteligência artificial vai ser um meio que vai tornar as pessoas mais produtivas. Hoje, se o seu corretor vai vender, ele vende 10, com a inteligência artificial você vai querer que ele venda 20. Então, ele é um potencializador de trabalho. O trabalho que talvez você tivesse para idealizar essas perguntas, você ocupou uma fração do seu tempo. Verdade. Então, você está utilizando melhor. Mas sabe qual é o medo que eu tenho? De atrofiar meu cérebro, sabe? Porque é uma coisa que eu pensava para criar, tinha um tempo, eu tinha até um certo prazer em fazer, mas o tempo da gente é tão corrido Sim. que não sobra mais tempo para essas coisas que não são grandes, são pequenas, né? Elaboração de umas perguntas, mas são importantes. E aí vem o diabo da inteligência e faz tudo por você. Mas vai sobrar tempo, aí você pode fazer para fazer mais coisa, né? Você pode fazer mais coisa, você pode ler um livro. Você pode escrever um livro também. Você vai utilizar o seu tempo da forma que você achar mais conveniente. Né? É otimização, produtividade. Eu já sabia a resposta, não tá só te testando. Foi a resposta que eu queria ouvir mesmo. Você disse tudo. Você perde aqui, você ganha um tempo aqui, mas você faz mais coisa, né? Você vai ter mais tempo para fazer outras coisas. Concorrentes. Quem é o teu concorrente? Quem são teus concorrentes? Depende do projeto, tá? Depende do serviço. Como você viu, nosso portfólio é bem amplo. Então, a gente vai ter, em cada concorrência, concorrentes diferentes. Porque a gente tanto tem concorrência direta como produtos substitutos. Então, como a gente faz projetos muito customizados, em algum momento eu posso concorrer com a Microsoft. Em outro momento eu posso concorrer com a empresa do Ceará. Na maioria dos casos eu concorro com empresas de São Paulo. Então, depende do cliente. O mercado é muito grande e tem muito prestador de serviço. A gente não vai ter um cliente único para que a gente está sempre, um concorrente único em todos os clientes. Isso não acontece. Tu já pensou, eu não sei como é que é no teu negócio, né? Por exemplo, o meu negócio, eu vendi minha empresa, eu vendi 60% da minha empresa em 2018. Sim. Né? Tu já recebe proposta do pessoal, você falou em Microsoft, rapaz, a Microsoft quer comprar a HostWeb para ter... Acontece isso? Tu pensa nisso ou não? Esse movimento ele existe muito no nosso mercado, né? Tem gente que só monta empresa para vender. A nossa empresa, ela é uma empresa que surgiu, como a gente conversou aqui, eu nasci com ela, né? Eu vivi isso a vida toda, ela está com a gente. O nosso objetivo é fazer a empresa crescer, fomentar de acordo com o nosso planejamento. Vou dizer que eu sou totalmente avesso à ideia? Não, porque... isso é circunstancial, mas o objetivo da HostWeb não é esse. Não é ser vendido, é crescer. Um serviço, é crescer e prestar um bom serviço. A gente sempre fez tudo com as dificuldades, com capital próprio, banco, financiadores e foi crescendo. Então, não é o nosso objetivo. Tu tem um valuation já da HostWeb hoje? Existe um valuation? Fica à vontade de falar ou não? Fica à vontade. Não tem, porque existe um mercado de múltiplos, mas esses múltiplos vão mudando de acordo com o mercado. E assim, valuation não vale nada. O que vale é a oferta que alguém lhe faz, né? Uhum. Então, se você não está negociando a sua empresa... Não importa, né? Não importa. Por exemplo, se você quiser falar... Eu estou te dizendo se você quiser falar, mas está na internet. Certo. Quanto foi o investimento de um data center desse? Olha que eu estou te poupando de falar de faturamento, viu? Estou lhe poupando um bocado de coisa porque eu lhe conheço. Mas, por exemplo, um investimento de um data center desse, quanto é que custa um bicho desse? A gente teve algumas fases, né? A gente construiu a primeira parte, que... Ele completo? 100 milhões, talvez, eu acho que sim. É isso mesmo? Com as fases, você tem os investimentos nas máquinas. Todos os meses eu compro servidores de storage. O cara falou assim, 100 milhões, como diz mesmo, 100 milhões, ele fala assim, é porque é uma jornada... pra burro, macho, é muito um décimo dinheiro. de bilhão de reais. É muito dinheiro, mas é porque precisa. A manutenção de umas máquinas dessas também é caríssimo, né? Tem a obsolescência, né?
E tem que estar sempre trocando. Tem que trocar. E o custo de energia no negócio desse? Tua energia, ela como é que é? É uma energia... É relevante. É por isso que a gente compra de renovável, Mercado Livre, tudo para otimizar. Para otimizar. Que coisa invocada, meu amigo. Cara, quais são os próximos passos? Nosso tempo está acabando, eu estou tentando fazer tudo aqui, mas estou conseguindo. Os próximos passos da HostWeb para 2025, 2026 e os próximos. Vamos lá. Os próximos anos, o foco... A gente tem 2 focos. A gente já é muito forte em serviços de TI e nuvem. E a gente tem uma atuação menor em cibersegurança. A gente quer trabalhar mais com produtos de cibersegurança. Isso está no nosso roadmap para os próximos anos. E também a expansão territorial. Peraí, só um instante. A cibersegurança é para evitar o que aconteceu com esse banco aí? É isso aí. É para evitar de um Guabiru entrar lá, um Guabiru cibernético e roubar a informação. Exatamente. E roubar dinheiro dos clientes, é isso. É isso aí. Cibersegurança. Tem empresas especializadas só nisso, né? Tem. E de cearense também, Também né? tem boas empresas. E você quer partir para isso aí? Também. Forte. Porque está muito próximo. A gente já faz. O nosso cliente está dentro. Acaba que o cliente nos procura, já confia, quer que a gente faça, aí eu vou entregar na mão de outro. Como a gente já fez, a gente vai começar a prestar o serviço. Ainda mais para uma empresa que verticaliza como você. A gente gosta de verticalizar. Vladimir, nós estamos chegando ao final do nosso programa e eu quero dizer para você que foi uma honra grande ter recebido você aqui. Quero parabenizar a tua assessoria de imprensa por ter realmente identificado e falado sobre você para a gente. Estou muito feliz, né? Foi um programa sensacional. Você respondeu aqui todas as perguntas que eu gostaria de te fazer. Mas eu queria que você falasse um pouquinho de conselho. Você é um jovem, tem 42 anos de idade, mas vivencia dentro da empresa desde os, 7, 8 anos de idade. Você nasceu dentro de um CPD, exatamente, né? Acompanha aí, tem relação com os fundadores da Secrel, né? Também, Qual é o nome dele? É o Luiz Martins. O doutor Luiz Martins, contador, me lembro, gente muito boa. Vivo ainda, mais de 90 anos, você tem ligação com ele, deve ter ligação com o Ricardo Lima, que eu pensei até que fosse teu sócio, né? E você contou muita coisa. Qual é o conselho que você daria aos mais jovens? Aqueles que estão começando na vida, aqueles que tiveram algum evento que abalou-os, né, psicologicamente, para continuar seguindo esse caminho. Em resumo, qual é o segredo do sucesso da HostWeb e do Vladimir Soares? Estudo e disciplina. Em 2 palavras é isso. Você tem que ser... O que faz uma pessoa ser bem-sucedida não é se é mais inteligente, não é as condições, é se ela definiu um foco e ela trabalhou para chegar lá. Então, disciplina é o caminho. Estudo e disciplina. Estudo, que ele quer dizer, é você conhecer o mercado que você está atuando, conhecer o teu concorrente, conhecer o teu cliente, conhecer as novas tendências. É estudar o teu mercado, o mercado que você escolheu para seguir. E disciplina. É isso. Disciplina, me permita. Fica à vontade. É acordar mais cedo do que o teu concorrente e dormir mais tarde. É ter aquele foco e aquela dedicação em atingir um objetivo. Estudo e disciplina, esse é o motivo do sucesso, o segredo do sucesso do meu amigo Vladimir Soares, a quem eu dou aqui 30 segundinhos para o teu recado final. Ricardo, foi muito bom estar aqui contigo. Agradeço mais uma vez o convite, né, de sentar nessa cadeira aqui. Grandes empresários já sentaram, né? É um prazer. Foi muito boa a conversa, muito papo, muito leve. E sugiro realmente que as pessoas, terminando junto com a nossa fala, estudem, né? Que o mais importante que a gente faz é estar sempre estudando. Eu nunca pensei que hoje eu estudaria mais do que há 20 anos atrás, quando eu estava num banco de faculdade, né? Fazia 2 faculdades simultâneas e ainda assim hoje eu acho que eu estudo muito mais do que naquela época. Mas, rapaz, tu foi escolher um negócio que muda da água pro vinho de 2 em 2 segundos. Tecnologia tem que estar sempre estudando e entendendo as coisas. Novas alternativas, buscando novos caminhos e defina uma meta e corra atrás dela. Perfeitamente. Esse é o Vladimir Soares da HostWeb, uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, genuinamente cearense, levando o nosso nome aí Brasil afora. Esse foi o Conexões especial HostWeb e a gente se vê
Conexões com Ricardo Bezerra. Oferecimento Mude, Praia do Futuro. Apartamentos de frente para o belíssimo mar da cidade.